É no nome de Jesus que nós oramos, amém e amém. Querido, seja muito bem-vindo à última mensagem da série Aliviando a Bagagem. Hoje nós vamos falar sobre desânimo e o nosso tema é aliviando a bagagem do desânimo. Durante 6 quinta-feiras fomos ministrados e com certeza Deus falou de forma específica em cada área, em cada necessidade da nossa vida. E hoje Ele vai continuar nos falando também sobre essa questão do desânimo. 2 Coríntios capítulo 4, verso 8, palavra do apóstolo Paulo. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados. Queridos, quando a gente pensa no desânimo, nos dias de hoje, o desânimo parece ter contagiado todo mundo. Observe aqui comigo algumas das frases mais comuns que a gente ouve. Gente, eu não tenho ânimo para mais nada, estou me sentindo tão desmotivado, se eu pudesse eu jogava tudo para cima e fugia para bem longe. Estou tão triste, desanimado, sem vontade de orar, de buscar a Deus. Entreguei os pontos, desanimei com a vida, com tudo. Não tenho motivação para nada. Você conhece gente assim? Você já ouviu pessoas falarem sobre isso? Você já se pegou dizendo algo parecido? O desânimo, ele é uma experiência comum a todo ser humano. Uma pessoa desanimada é aquela que perdeu a alma, o ânimo, o alento, o vigor, a coragem, a vontade de lutar. E quanta gente vivendo assim. No entanto, pastor, de onde é que vem tanto desânimo? Da onde é que vem o desânimo para a minha vida? Queridos, o desânimo geralmente vem de algum fato ou de um grupo de acontecimentos que afeta diretamente a motivação das pessoas. Ele é tratado como uma doença, tais como o estresse, o medo e tantas outras síndromes que a gente vive nesse mundo. O desânimo atinge as pessoas quando realizam seu próprio julgamento, considerando-se incapacitadas de superar os seus problemas. Essas pessoas estão sempre focadas em seus transtornos e por isso não procuram compreender as causas do desânimo. No entanto, nessa noite eu quero compartilhar com você exatamente de onde vêm essas causas, essas possíveis causas que podem estar fazendo com que você esteja vivendo um tempo de desânimo na sua vida. Precisamos compreender as causas do desânimo na nossa vida. O que pode estar causando o desânimo na vida de cada um de nós? Eu quero olhar aqui algumas verdades com você e ver com você se alguma dessas áreas ela não se aplica à sua vida. Então, em primeiro lugar, o desânimo ele pode estar sendo causado pela falta de perspectiva de um futuro melhor. As pessoas desanimadas não têm mais esperança, pois muitas das vezes esperam nos amigos, mas estes o abandonam. Esperam no dinheiro, mas este se acaba. Esperam na família, mas esta o negligencia. Esperam nos seus pastores e líderes, mas eles os decepcionam. Esperam em si mesmos, mas percebem sua fragilidade e acabam desanimadas e desistem de esperar. Pessoas desanimadas são aquelas que vivem sem esperança de um futuro melhor, porque são pessoas que focalizam no aqui e agora. O foco delas estão nas fontes erradas. Talvez você esteja hoje exatamente enfrentando o desânimo na sua vida, porque você não tem perspectiva de um futuro melhor. Talvez a sua perspectiva estava nos amigos, estava no dinheiro, estava na família, estava nos seus pastores e líderes, estava no negócio que você abriu e tudo isso falhou com você e aí então veio a decepção, aí veio o abatimento, aí veio a tristeza. Talvez a causa hoje primária do seu desânimo seja a falta de perspectiva de um futuro melhor. Mas também, queridos, nós encontramos aqui uma segunda causa. O desânimo ele pode estar sendo causado pela falta de realização.
Há um ditado popular que diz o seguinte: querer é poder. Podemos dizer que esse dito pode ser apenas o começo, pois as pessoas que estão desanimadas costumam não querer sair dessa situação, costumam não querer sair da inércia, pois seus lábios só falam de seus fracassos, de suas derrotas, não lembram que estão vivas e que podem sair dessa situação. Olhe para você hoje, você está vivo. Deus está permitindo você viver mais um dia. O que você planejou e ainda não conseguiu realizar, faça uma avaliação da sua vida, reavalie, coloque esse projeto diante do Senhor, busque saber se esse projeto vai ser bênção para você, vai ser bênção para a sua família. Analise e veja se Deus será glorificado na realização desse projeto. Entenda, você está vivo, então pare com essa autocomiseração e busque sair dessa situação de desânimo que abateu você. Talvez hoje você esteja sofrendo com o desânimo, com o peso do desânimo na sua vida por falta de realização. Você tem se sentido frustrado, aquilo que você tentou não deu certo, mas creia, Deus ele tem coisas grandes para fazer na sua vida e através da sua vida. Não fique abatido, não fique desanimado, se levante dessa prostração. Deus ele tem o melhor para você. Mas também há uma terceira coisa que a gente pode analisar. O desânimo pode estar sendo causado pelas más notícias. Outra coisa que tem deixado muita gente desanimada nesse tempo são as más notícias. Toda hora eu e você recebemos uma notícia ruim. Toda hora eu e você nos deparamos com uma má notícia, com uma notícia que nos abate, com uma notícia que nos faz chorar, com uma notícia que rouba a nossa alegria. É a má notícia de uma crise financeira, é a má notícia das mortes pela Covid, é o aumento do imposto, é o aumento da gasolina, do gás, da corrupção política no nosso país, é o trabalhador perdendo o seu emprego, são as empresas fechando as portas, é a violência descontrolada, é a enfermidade, a pandemia. Todas essas coisas podem trazer abatimento e tristeza para o nosso coração. Talvez você esteja hoje vivendo um tempo de desânimo exatamente por causa dessas coisas que têm abatido você. Até agora, queridos, nós falamos apenas das causas do desânimo. Mas antes da gente partir para a Bíblia e sabermos de algumas atitudes que nos ajudarão a vencer então esse desânimo que abate a vida de cada um de nós, a gente vai ver rapidamente o que é o desânimo. Segundo o dicionário, desânimo é a falta de coragem, de ânimo. Então, para vencer o desânimo, precisamos buscar ter coragem e ânimo, certo? Mas o que é ter ânimo? Ter ânimo é você conviver com os problemas sem se abalar emocionalmente com eles. Então, pastor, o que eu preciso fazer para aliviar a bagagem do desânimo na minha vida? Eu quero olhar para a palavra de Deus e junto com você aplicar algumas verdades ao seu coração. O desânimo tem sido um peso para você. Deus quer nessa noite aliviar esse peso. Deus quer que você tire essa bagagem da sua vida. Deus não quer que você continue carregando esse peso desnecessário, esse peso que tem te paralisado, esse peso que tem feito você prostrar, esse peso que tem impedido você de caminhar de forma leve e solta, de viver toda a vida abundante que Jesus tem para você. Então, se você quer nessa noite aliviar a bagagem do desânimo na sua vida, você precisa dar alguns passos, aplicar na sua vida alguns princípios que vêm da palavra de Deus para o seu coração. Em primeiro lugar, para aliviar a bagagem do desânimo, abra o seu coração para Deus. A primeira coisa que você precisa fazer é abrir o seu coração para Deus. Lá no Salmo de número 25, do verso 15 ao 18, a Bíblia diz assim, o salmista dizendo: sempre levanto os olhos para o Senhor, porque somente Ele pode me livrar das armadilhas dessa vida. Ó Senhor, olha para mim, tenha misericórdia de mim, porque eu estou sozinho e aflito. O peso que há no meu coração fica maior a cada dia.
por favor, livra-me dele. Tira-me das situações difíceis em que me encontro. Olhe e veja as minhas dores e o meu sofrimento e perdoa todos os meus pecados. Aqui está a oração do salmista, onde ele abre o coração dele para Deus e se derrama. O salmista estava cansado de carregar esse peso, então ele se prostra diante do Senhor e rasga o seu coração. Lá no Salmo 34, verso 4, o salmista diz: busquei ao Senhor e Ele veio ao meu encontro e me recebeu, tirou todo o medo que havia no meu coração. Então, quando o desânimo bater à sua porta, a primeira coisa que você deve fazer é buscar o Senhor, é abrir o seu coração para Deus, é falar para Ele dos seus sentimentos, é falar para Ele desse peso que tem hoje sobrecarregado a sua vida. Deus precisa ser a sua primeira opção e não a última quando o desânimo chegar na sua vida. Infelizmente, muitas pessoas estão sofrendo há muito tempo com o desânimo, porque estão tentando resolver com as suas próprias forças, e depois de tanto trabalho, e depois de tanto esforço, e depois de tanta tentativa, na maioria das vezes frustradas, elas chegam à conclusão de que nada mudou, muito pelo contrário, as coisas ficaram ainda pior. O que é que está desanimando você? O que desanimou você? O que tem trazido abatimento na sua vida? Qual é a situação que você enfrenta hoje que o está deixando cabisbaixo? É tudo isso que hoje tem abatido você. Você precisa colocar para Deus. Fale para Deus, abra seu coração para Deus. Veja o que o texto vai nos dizer aqui no Salmo 25:16. O salmista dizendo: olha para mim e tem piedade de mim, porque eu estou solitário e aflito. É interessante, queridos, que nesse verso bíblico Davi estava se sentindo o quê? Aflito e solitário. No entanto, pensa comigo, Davi era rei, certo? Se ele era rei, ele tinha um reino. Se ele tinha um reino, havia gente, muita gente debaixo da sua autoridade, certo? Então, como ele diz no texto que ele estava se sentindo solitário, que ele estava se sentindo abandonado. Como ele diz isso aqui? Possivelmente o seu estado de abatimento era o que estava fazendo isso com ele. E é isso que o desânimo faz com a gente. Podemos estar rodeados de muitas pessoas, mas ao mesmo tempo nos sentir sozinhos. O rei Davi estava passando por isso. Ele estava rodeado de muitas pessoas e mesmo assim ele se sentia solitário. Porém, Davi não quis saber em fingir e muito menos esconder a sua dor, a sua aflição, o seu desânimo. A Bíblia diz que ele abriu o coração para Deus. Ele se derramou na presença do Senhor. Ele pediu a Deus para olhar para ele, olhar para a sua causa, olhar para a sua aflição, olhar para o seu desânimo, olhar para tudo aquilo que estava trazendo abatimento ao coração dele. E você que me assiste nessa noite, vai continuar nessa situação de desânimo? Ou vai falar com Deus sobre aquilo que tem afligido você? Para aliviar, querido, a bagagem do desânimo, você vai precisar, em primeiro lugar, abrir teu coração para Deus. Você vai precisar derramar a sua alma diante do Senhor e receber do Senhor todo o ânimo, toda a força, todo encorajamento que você precisa para você continuar prosseguindo. Mas também, queridos, há uma segunda verdade que eu aprendo. Eu aprendo aqui que para aliviar a bagagem do desânimo, lembre-se das promessas de Deus para a sua vida. Algumas das promessas de Deus para a nossa vida, elas estão na Bíblia. E eu quero apresentar duas para você aqui nessa noite. A primeira é Mateus 28:20, quando a Bíblia diz, próprio Jesus falando: e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Essa é a promessa de Deus para nós, a promessa constante da presença de Jesus na nossa vida. O Salmo de número 34, verso 19, há uma outra promessa de Deus para nós: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas os livra. Quando o desânimo chegar na sua vida, lembre-se das promessas de Deus para você. Jesus disse que teríamos aflições,
Jesus nunca disse que a caminhada seria fácil, mas nos prometeu a sua presença. Ele está conosco todos os dias da nossa vida. O Salmo 23:4 diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Você não está sozinho. As aflições vêm, as situações aparentemente difíceis, elas chegam para nós, mas a gente pode ter a convicção do cuidado, da presença do Senhor por nós. Lá em Hebreus capítulo 13, verso 5, ele diz: nunca te deixarei, jamais te desampararei. Essa é a presença constante de Deus para nós. Essa é a promessa do céu para a nossa vida. Ainda que você esteja abatido, ainda que você esteja cansado, ainda que você esteja frustrado, ainda que você esteja sobrecarregado pelas lutas dessa vida, você não está sozinho. Você tem um Deus presente, você tem um Deus que cuida de você, você tem um Deus que te sustenta, você tem um Deus que te encoraja, você tem um Deus que quer tirar você desse desânimo, dessa prostração. Você tem um Deus que pega na tua mão, te coloca de pé e te aponta a direção para você continuar seguindo firme dentro das promessas que Ele tem para a sua vida. Hernando Dias Lopes, ele tem uma frase que abençoa muito a nossa vida. Ele diz o seguinte: as promessas de Deus são sementes que nunca morrem. A promessa de Deus para você, a promessa do cuidado de Deus para a sua vida, a promessa de Deus de encorajamento para você, ela é real, ela é presente, ela está aí ao teu lado, ela está com você. Acesse isso na sua vida, tome posse disso para o teu coração e viva uma vida de coragem, de ânimo, de força na presença de Deus. Mas também, queridos, eu aprendo uma terceira verdade. Eu aprendo que para aliviar a bagagem do desânimo, mude o seu foco. Lá no Salmo de 25, verso 15, o salmista disse assim: sempre levanto os olhos para o Senhor, porque somente Ele pode me livrar das armadilhas dessa vida. Uma das armadilhas dessa vida é o desânimo. E você tem olhado para essa armadilha ou você tem olhado para Deus? Para vencer o desânimo, você vai ter que aprender a olhar para outra direção. Enquanto você estiver focado no problema, enquanto você estiver focado nos culpados, enquanto você ficar aí desanimado, você não vai avançar. Mude o seu foco, mude a direção do seu olhar. Olhe para Deus, concentre-se nele e não nos seus problemas. Alguém disse certa vez o seguinte: focar no problema é aflição, focar em Deus é a solução. Quanto mais você olha para o problema, quanto mais você olha para aquilo que te desanima, que te prostra, que abate a sua vida, mais aflito você fica. Mas quando você foca em Deus, você encontra a saída, você encontra a solução. O salmista diz: eleva os meus olhos para os montes, e de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. O salmista diz que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente no tempo da tribulação. Por isso, faça como o salmista, eleva os seus olhos para Deus, eleve os seus olhos para o Senhor, porque é do Senhor que vem a solução para esse problema que você tem vivido. Então, se você quer aliviar a bagagem do desânimo na sua vida, você vai precisar mudar o seu foco. Você vai precisar olhar para Deus, vai precisar olhar para o Senhor. Mas há uma quarta e última verdade que eu quero compartilhar com você nessa noite. Eu aprendo aqui também que para aliviar a bagagem do desânimo, busque andar com pessoas positivas. Busque andar com pessoas que vão te colocar para cima. Busque andar com pessoas que vão te motivar, te encorajar, que vão trazer palavras de esperança para o teu coração. 1 Coríntios capítulo 15, verso 33, a Bíblia diz, o apóstolo Paulo falando: não se deixe enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. Entenda que a pior coisa para uma pessoa desanimada é estar no meio de gente pessimista.
gente desanimada, gente murmuradora, gente que só reclama de tudo. Com certeza, se você estiver perto de pessoas assim, é esse tipo de influência que vai estar sobre a sua vida. Você nunca vai conseguir aliviar a bagagem do desânimo enquanto não sair de perto de pessoas negativas e começar a andar com pessoas positivas, pessoas de Deus, pessoas que pensam como o céu pensam, pessoas que vivem uma realidade espiritual acima das lutas e dos problemas. Ande com pessoas maduras espiritualmente, ande com pessoas que vão te motivar, pessoas que vão apontar para você o destino que Deus planejou e traçou para você. O seu final não é no desânimo, o seu final não é no abatimento, o seu final não é na prostração. Deus, Ele quer que você continue andando. Deus, Ele quer que você continue caminhando. E para isso Deus colocou pessoas espirituais ao teu redor, gente dele, gente que libera palavras proféticas, gente que está disposto a apontar para você a direção do céu nesse tempo. A minha pergunta para você nessa noite é: com quem você tem andado? Quem são as pessoas que têm influenciado a sua vida? Faça uma avaliação dos seus relacionamentos e veja se algum desses relacionamentos não tem influenciado você ao desânimo, à prostração, ao abatimento. E identificando essa situação, tome a decisão de se afastar desse relacionamento e encontrar pessoas maduras, pessoas espirituais, que vão te impulsionar para o seu propósito de vida. As pessoas com quem você anda são negativas ou positivas? A gente aprende com Jesus aqui, com a palavra de Deus, que para aliviar a bagagem do desânimo, você precisa buscar andar com pessoas positivas. Eu quero concluir minha palavra aqui nessa noite, dizendo a você que me assiste: não deixe o desânimo te vencer. Não deixe o desânimo pesar ainda mais a bagagem da sua vida. Você ainda está vivo. Deus ainda tem grandes coisas para fazer na sua vida e através dela. Então nessa noite, dê um basta ao desânimo. Alivie a bagagem do desânimo da sua vida. De que forma? Primeiro, abra seu coração para Deus. Segundo, lembre-se das promessas de Deus para a sua vida. Terceiro, mude o seu foco. E quarto, busque andar com pessoas que vão te impulsionar para o seu destino e para tudo aquilo que Deus fez você para ser. Que essa palavra ela possa penetrar no seu coração. Se você estiver desanimado, que você possa se levantar hoje desse desânimo para viver todas as boas promessas que Deus já preparou para você. Vamos ouvir agora uma canção e daqui a pouquinho estou voltando aqui para orar e abençoar a sua vida. Não há nada melhor, querido, do que estar na presença desse Rei. Nós podemos ter